Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu canal de futebol aqui no YouTube. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre falando dos assuntos do mundo do futebol e também sempre debatendo com o Pablo Faria. Bom galera, mais um vídeo aqui para vocês e dessa vez galera, como sempre, trazendo uma notícia importante aqui do mundo do futebol para a gente poder debater. E dessa vez galera, mais uma vez Mbappé envolvido aí no centro das atenções, PSG, aquela velha história que o Mbappé sendo destaque aí do Paris Saint-Germain. E como vocês estão vendo aí por esse título, galera, Mbappé se torna o jogador mais bem pago, podemos dizer assim, com a sua renovação de contrato do Paris Saint-Germain, por cerca de... Mbappé supera Neymar e Messi com um contrato de 3,2 bilhões no PSG. Se torna o jogador mais bem pago no PSG, mais uma vez causando, digamos assim, discórdia, intriga no vestiário do PSG, o racha, que com certeza eu acho que a gente sabe que tem, eu imagino que tem, mais uma vez contribuindo para isso, para que o Mbappé tenha essa postura dentro e fora de campo, de jogador mimado e tal, afastando ele cada vez mais da bola de ouro. Mas eu vou ler com vocês essa notícia aqui direitinho. Mas antes de mais nada, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixa um like no vídeo, nos ajuda muito, a mim, ao Pablo, o pessoal aqui do canal. E a cada vez que o vídeo recebe mais likes, ele é impulsionado e ganha mais visualizações. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Partiu para o vídeo, vamos lá. Bom, galera, sem mais delongas, vamos começar a ler aqui essa notícia. Mbappé supera Neymar e Messi com um contrato de 3,2 bilhões de reais no PSG. Veja os detalhes. Então, mais uma vez aí, Mbappé no centro das atenções no PSG, contribuindo para dizer, uns dizem aí que ele é o dono do PSG, e essa notícia contribui mais ainda para confirmar essa ideia aí que o Mbappé de fato é o dono do PSG, que o Sheik, o dono do PSG, faz de tudo para que o Mbappé esteja à vontade e não quer que o jogador saia de maneira nenhuma. E aí o Mbappé com o Neymar e com o Messi na foto, aí o Messi nem olha para o Mbappé, mas o Neymar cumprimentando o Mbappé. A renovação de Kylian Mbappé com o Paris Saint-Germain em maio envolve o pagamento de 630 milhões de euros, 3,2 bilhões ao jogador até o fim da temporada que vem, 2020, aliás, até daqui a 2 anos no caso, fim da temporada 24-25, porque nós estamos na temporada 22-23, então seria na outra temporada que acabaria o contrato dele, pois, como eu até trouxe para vocês, todo mundo sabe que o Mbappé renovou seu contrato em maio, que estava aquele burburinho e tal, do Mbappé ir para o Real Madrid, ir para outro clube da Europa, Manchester United, Manchester City, mas ele acabou renovando com o PSG até 2025. Então, aí nessa renovação de contrato, ele se tornou um jogador mais bem pago, assim, mais caro da história do futebol e do PSG também, superando até Neymar e Messi. Então, o jogador até o fim da temporada 24-25. Com isso, o francês supera em larga margem Neymar e Lionel Messi, segundo o jornal Le Parisien, que classificou o contrato como o maior já assinado por um atleta, incluindo todas as modalidades. Então isso aí infla mais ainda o ego do francês aí Mbappé. Então só lendo de novo para vocês, galera, o contrato de renovação em maio envolve o pagamento de cerca de 630 milhões de euros, ou seja, um contrato de renovação na casa dos 3,2 bilhões de reais ao Mbappé até o final de 2025. Então, até o final de 2024, temporada 25. Então, é um contrato assim muito absurdo, se tornando o atleta mais bem pago aí do mundo, incluindo todas as modalidades, como a matéria aqui falou, futebol, basquete, futebol americano, que seja. Então, vai ser o atleta mais bem pago do mundo da história do futebol. Merece? Merece isso tudo? Tenho minhas dúvidas, principalmente pelo que ele apresenta. É um jogador fundamental para o PSG dentro de campo? Sem dúvida nenhuma, mas pelo seu comportamento, isso contribui ainda mais para ele ter esses comportamentos dentro de campo, esses chiliques, não respeitar os jogadores, não respeitar a hierarquia, jogadores mais consagrados como Neymar e Messi. Então eu acho que isso só contribui ainda mais, como eu falei anteriormente, para inflar o ego desse jogador, que já é mimado, acho que suficiente pelo Paris Saint-Germain. Aqui um vídeo com o gol deles contra a Ajaccio do Campeonato Francês. De acordo com a publicação,
Mbappé garantiu 180 milhões de euros, 920 milhões atualmente em luvas para assinar um novo vínculo. Galera, esse número é absurdo. 926 milhões, quase 1 bilhão de reais em luvas para poder assinar um novo vínculo. Então, 1 bilhão de reais só para assinar um novo vínculo de contrato com o PSG é um número inimaginável. Eu acho que às vezes a FIFA tem que voltar, a UEFA, com esse negócio com essa prática aí do fair play financeiro, porque são números assim astronômicos, eu não consigo nem imaginar um jogador ganhar de luva cerca de 1 bilhão. Mas bem-vindo ao futebol moderno, né? Porque as cifras de hoje em dia que circulam aí no futebol moderno são coisas absurdas de se ver. O montante será pago em 3 parcelas iguais, sendo cada uma delas de 60 milhões de euros, 308,7 milhões. Já em relação aos salários, o atacante recebe 72 milhões de euros, 370,1 milhões brutos por ano, 6 milhões de euros, 30,8 milhões a cada mês. Galera, é muita grana, é muita grana. Eu particularmente, apesar da gente ter o quadro aqui do Mercado Footcast, que você que está chegando agora não conhece esse quadro, é um quadro fenomenal, vocês não perdem por assistir a isso. Mas, galera, é um salário, assim, completamente absurdo, assim, é muita grana que o Mbappé ganha por mês. É inimaginável pensar o que ganharia os grandes craques do passado. O Mbappé é um bom jogador, é um craque? Foi peça fundamental na conquista da França, como eu sempre falo, da Copa do Mundo de 2018. É peça fundamental, é um jogador fundamental no PSG, assim como o Messi e o Neymar, mas eu acho, mais uma vez, que essas notícias, esses contratos renovados, essas quantias exorbitantes só contribuem ainda mais para esse jogador ter um comportamento revoltante dentro de campo, não respeitando seus companheiros, que são os jogadores mais consagrados no futebol do que ele próprio, porque o Mbappé é um jogador novo, jogador, se não me engano, de 21, 22 anos, então é um jogador que, digamos assim, já está rico praticamente, não precisa nem ir para a China para fazer o seu pé de meia, ele já está completamente cheio da grana aí, com esse contrato renovado com o PSG. Além disso, caso permaneça no clube, Mbappé receberá um bônus crescente ao término de cada janela de transferências de verão até o fim do seu contrato. No primeiro ano, o valor é de 70 milhões de euros, cerca de 360,7 milhões brutos de reais, em setembro de 2023. 80 milhões de euros, 412,8 milhões de reais, e no mesmo mês de 2024, setembro de 2024, 90 milhões de euros, cerca de 464,4 milhões de reais. Então eu até me perco com essa quantidade absurda de números, então até nisso ele ganharia um bônus, né? Ele permanecendo vai ganhar um bônus a cada final de janela de transferência, aumentando ainda mais o seu valor, o seu salário. Então coisas absurdas assim que o PSG tá fazendo para como digamos, priorizar esse jogador. Lendo uma notícia como essa, vendo uma notícia como essa aqui, lendo com vocês, debatendo com vocês, eu vejo que o PSG está priorizando esse jogador e esquecendo o resto dos seus jogadores. Será que os outros jogadores, como Neymar, Messi, para citar só os dois outros principais jogadores do PSG, vêm com bons olhos numa notícia como essa, valores exorbitantes como estes? Então, realmente eu não sei se isso cria mais um racha no elenco. Estou falando que ele não deva ganhar, claro que ele deve ganhar pelo trabalho dele, eu não estou falando isso aqui, mas pelo comportamento que ele tem, isso aí é mais uma motivação que o PSG dá para ele continuar com esses comportamentos dentro e fora de campo. Então, é um jogo que contribui mais ainda para ser um jogador mimado, como eu sempre bato nessa tecla. Eu adoro o futebol do Mbappé, é um jogadoraço, mas eu acho que só contribui para um péssimo comportamento que ele tem. No total, caso permaneça no PSG até o fim do seu vínculo, até o final de 2025, Kylian Mbappé receberá de forma líquida cerca de 272 milhões de euros, 1,4 bilhão de reais. Vou ler de novo, galera. Cerca de 282 milhões de euros, 1,4 bilhão de reais. É o que o Mbappé vai ganhar com bônus, com permanência no clube até o final de 2025. O valor supera de longe os contratos de Neymar e Messi. O que eu acabei de falar, esse parágrafo aí resume bem. E essa frase principalmente, o valor supera de longe os contratos de Neymar e Messi. Será que isso não vai causar mais intriga ainda no vestiário do PSG? O brasileiro que chegou a Paris em 2017 recebia 36 milhões de euros. Olha a diferença.
185,5 milhões de reais por temporada e renovou o contrato no último ano até 2027. Então renovando 2 anos ainda acima do que o Mbappé. O diário Le Parisien informou que houve uma baixa salarial e não detalhou os números, mas eles certamente estão longe dos valores pagos a Mbappé. Isso com certeza eu posso afirmar e pela a matéria aqui isso fica cada vez mais evidente. Aí o Neymar, o Messi e o Verratti, né, volante aí do Paris Saint-Germain. Mbappé não tá na foto. Já Messi, contratado em 2021, recebeu 555 milhões de euros, 2,8 bilhões atualmente, após sua última renovação com o Barcelona. Então, é uma grande quantia também. É o que eu sempre falo, essas quantias do futebol chegam a ser absurdas pela a quantidade de grana que envolve essas transações. Eu até acho que tem que ter fair play financeiro. O argentino, no entanto, firmou um vínculo com o PSG de 2 temporadas fixas, com um salário anual de 41 milhões de euros, 211,6 milhões de reais. Só queria 10% desse valor, líquidos por ano. Desta forma, ele está, assim como o Neymar, longe de embolsar o que Mbappé no Paris Saint-Germain. Galera, deixar aqui nessa foto aqui dos três para exemplificar muito bem a distância. Essa foto exemplifica muito bem a distância do Mbappé para o Neymar e para o Messi que estão juntos. Essa foto é perfeita. Só para finalizar aqui, galera, são números assim absurdos. O que o Mbappé revelou aí, o que essa matéria revelou, de cerca de 3,2 bilhões que o Mbappé vai ganhar com esse contrato aí de renovação no Paris Saint-Germain, superando o Neymar e Messi com essa renovação lá em maio até 2025. E eu acho que isso contribui ainda mais para criar esse racha no vestiário do PSG, o PSG continuar sem ganhar nada, sem ganhar a Champions League, só ficar ganhando o Campeonato Francês, e o Mbappé continuar com esse teatrinho de dono do clube, fazer o que ele quer, de jogador mimado, e ficar sempre com essa birrinha quando não fazem o que ele quer. Então isso para mim é culpa do diretor do PSG, o Leonardo lá também, diretor de futebol, e principalmente do dono do PSG, que faz todas as vontades de somente um jogador. Somente um jogador. E a instituição, eu sempre falo aqui, a instituição sempre vai ser maior do que qualquer jogador. A instituição fica e o jogador passa. Então, para mim, é um valor assim impressionante. Serve como parâmetro aqui de mercado footcast e tal, que eu gosto de abordar esses valores, apesar de não gostar muito de abordar quanto o jogador ganha e tal. É um valor assim interessantíssimo, muito assim grande. O Mbappé se tornando, é um fato importante, uma notícia importante, que o Mbappé se torna o jogador mais bem pago da história do futebol com essa renovação de contrato e o esportista mais bem pago de todas as modalidades possíveis existentes no esporte. Então, o que vocês acham, galera? Acham justo essa quantia que o Mbappé vai faturar aí com essa renovação de contrato, superando o Neymar e Messi? Acha que não vale isso tudo? O futebol está muito inflacionado com essas quantias absurdas aí que são veiculadas a cada ano com transferências e tal? Deixa aqui embaixo a sua opinião, que com certeza eu vou ler todos os comentários com carinho. Gostou dessa notícia? Quer que eu traga uma outra notícia ou um assunto que você tem em mente? Deixa aqui embaixo no campo dos comentários, que com certeza eu vou trazer para o canal para a gente debater bastante. Tá bom, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!